Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 107, questão 534. Pergunta: será por influência de alguns espíritos que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Você entendeu, né? Será que os insucessos dos nossos projetos, será que é influência dos espíritos, principalmente dos espíritos inferiores? Você arquiteta uma coisa, não dá certo. Você arquiteta outra, não dá certo. Em um ano, você enumera vários insucessos. E tem aqueles místicos que costuma dizer assim: isso é obra dos espíritos. Eu conheço pessoas que eles tinham 4 empresas, microempresário. Eles tinham 4 microempresas. Em um ano, eles perderam 3 empresas. E a quarta, nesse ano de 2021, provavelmente eles vão perdê-la. Aí você diz assim, mas você fala isso abertamente, provavelmente eles vão perdê-la? Ora, porque eles não têm disciplina. Não são lá bons administradores. Herança dos pais que batalharam a vida toda e que eles nunca estiveram nem aí com os negócios dos pais. Eles sempre esbanjaram. Você entendeu? Quando os pais faleceram, jogou a responsabilidade no ombro de cada um deles. E como eles não tinham responsabilidade, não tinham aprendido com os pais como administrar, e às vezes também como uma prova e uma expiação, não se encontrava na programação reencarnatória deles também manter aquele império, você entendeu? Eles não se tornaram bons administradores e perderam, e provavelmente no ano de 2021 vai perder a última empresa. E o mais interessante é que um deles, conversando comigo, isso é no estado de São Paulo, viu? Um deles, conversando comigo, me disse: Luiz, olha,
eu tenho praticamente 100% de certeza de que tudo que nos aconteceu, o fato de nós termos perdido essas empresas todas e estamos prestes a perder a última, foram trabalhos de macumba que fizeram para acabar com tudo que nós tínhamos. E não tem nada a ver. É a má administração. Então a pessoa que é um mau administrador, ele é irresponsável. Ele não sabe administrar. Ele não é enérgico com amor. Ele não conhece o mercado. Ele não conhece as artimanhas do mercado. Como se diz aquele ditado, ele não conhece o pulo do gato. Você entendeu? Então, entra essa pergunta. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Resposta: algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Algumas vezes. Kardec não afirma. Sim, é obra dos espíritos. Você viu o sentido duplo aí? Algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Você entendeu agora o que eu disse, né? Da má administração, da irresponsabilidade. A pessoa não entende. Você entendeu? A pessoa não entende daquilo que está fazendo. Então, por exemplo, a pessoa, ele é... Vamos pensar assim. Ele fica em casa só gastando dinheiro da família. Não se preocupam com a fazenda. Daí a pouco, ele herda aquela fazenda. Por ele não ter experiência nenhuma, você acha que ele vai saber lidar com a roça? Com os implementos que usa na lavoura? Nos canaviais? Nos cafezais? O que se usa ali no cultivo do gado? Administrar uma fazenda, administrar a empresa, a pessoa tem que ter conhecimento. Por isso que existe faculdade de administração de empresa. A pessoa tem que saber administrar, né? Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Muito influi a posição e o caráter do indivíduo. Eu tenho um amigo que ele, durante todos os anos de vida, morreu com 95 anos mais ou menos, ele conseguiu amealhar 22 fazendas. Tinha um filho só. Ele morreu, deixou essas 22 fazendas para um único filho.
questão de 5 anos, de 22 fazendas, você entendeu? Se resta, nesse ano de 2021, é 1, 2 fazendas e olha lá. O que vem fácil, vai fácil. É orgia, promiscuidade, prostituição, drogas, viagens e mais viagens para o exterior, gastando aquele dinheiro que não é dele agora. Ele responderá por isso, porque foi-lhe confiado, não por um acaso, porque não existe o acaso. Tudo tem um motivo e uma razão de ser, né? Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmo vos constitui em vossos maus gênios. Se a pessoa resolve tomar um determinado caminho, ele nunca que deve culpar os espíritos. Vamos assim dizer, nesta questão, nem os espíritos negativos e nem os espíritos superiores, uma vez que não podemos nos esquecer de que nós mesmos podemos nos tornar os nossos maus gênios. Porque nós somos espírito, reencarnados. Nós somos uma alma num corpo físico, dotadas de livre-arbítrio relativo, mas somos. Então nós não podemos culpar os insucessos de nossa vida aos espíritos, e sim a nós mesmos. É óbvio que cada caso é um caso e esse processo também é relativo. Por que é relativo? Porque exerce os espíritos influência em nossas vidas, influi os espíritos em nossas vidas, não só influi como são eles que vos dirigem. Então, todos nós somos rodeados de espíritos de todo nível. Agora, semelhante atrai semelhante. Então, se você possui más tendências, se você é uma pessoa desequilibrada em todos os sentidos, pode ter certeza de que aqueles espíritos desequilibrados, eles vão te assessorar. Eles vão te intuir, te inspirar. Justamente para que você perca tudo. E conhecendo você como eles conhecem, eles levam você a perder tudo. Porque eles sabem que você não aguenta o choque da perda total. E a perda total de todos os bens materiais, ou insucesso total, você comete o suicídio. Você vira um andarilho. Você vira um mendigo.
você sai pelo mundo, você fica transtornado, você desencadeia em você transtornos psíquicos, você se torna um paciente psiquiátrico, você necessita depois de atendimento de psiquiatras em hospitais onde você é internado. Olha só para você ver as artimanhas. Espíritos inimigos teus do passado, eles aproveitam aquele momento para poder te dar, como se diz, te dar a rasteira, levando você a um estado de letargia, onde você pratica atos que passa despercebida aos teus olhos, mas que quanto menos você espera, foi tudo embora. Mas tem ali a ver também a tua falta de disciplina. Tem ali a ver o fato de você não ter se preocupado com o lado empresarial, com o lado da administração, aquela falta de cultura, aquela falta de conhecimento, entendeu? Então, por isso, esses espíritos têm acesso com a maior facilidade, levando o indivíduo a números inimagináveis de insucessos. Quantas pessoas, depois de tentar tantas coisas, depois de vários insucessos, eles se matam. Não é verdade? Então, observemos. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculo? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Só que você tem que analisar uma coisa. Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Mas Kardec não classificou que espírito é. Você parou para observar? Ele não disse que é efeito dos espíritos primitivos ou superiores. Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Tanto é que na pergunta, Kardec também não classifica se é espírito primitivo ou se é um espírito superior. Será por influência de algum espírito fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes. Porém, é que andais errados na elaboração
e na execução dos vossos projetos. Você viu só? Kardec não trata aqui de bons espíritos. Ele está mostrando a influência do espírito com relação ao comportamento moral e intelectual do indivíduo. Você há de convir comigo que, se a moral e se o intelecto do encarnado é justo, você há de convir comigo que espíritos do bem pode lhe influenciar para que ele saia daquela crise? Que já que tem a influência do espírito primitivo, como no caso do nosso mau gênio, que somos nós mesmos, um mau gênio, não custa o bom espírito dar uma mãozinha. Olha só, algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos, muito mais vezes. Porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Ora, nós temos que raciocinar. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Muito influi a tua posição e o teu caráter. Semelhante atrai semelhante. Se você tem um caráter, se você é uma pessoa digna, honesta, pode ter certeza-se de que os bons espíritos irão lhe dar uma mãozinha. Muito assim, sutil, mas eles não deixam ninguém na mão, não. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, né? Se você pega a tua fortuna tudo e vai comprar droga, ora, o que você quer? E vai raciocinando. Não é difícil, gente. O esmiuçamento é só a pessoa raciocinar. Os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Neste caso, nem os espíritos das trevas têm culpa do nosso insucesso. Você entendeu? Vós mesmo vos constituís em vossos maus gênios. Então, certas pessoas acham que os bons espíritos deixaram de lhe assistir. E por isso os espíritos das trevas assumiram o lugar. Está errado também. Porque nós não podemos nos esquecer, vou voltar a essa questão, que nós somos espíritos reencarnados. Almas com livre-arbítrio relativo, mas somos. E que nós podemos fazer, mediante toda essa situação, o que nós quisermos. Mesmo sabendo ou não sabendo que um dia viremos a reparar amargamente esse nosso comportamento. Mas é engraçado que em meio àquele ofuscamento, aquela letargia, a pessoa não pensa. A pessoa se entrega de corpo e alma. Você entendeu? É como a pessoa que trai um ou outro. Ele não pensa nas consequências do ato. Ele não pensa nas consequências do futuro.
e não pensa na consequência daquele ato. E depois aquilo ali se torna um arraso na vida dele, arrasa a vida dele, acaba com tudo, tanto na vida dele quanto na vida dela. Então, nós temos que entender que em muitos casos nem os bons espíritos, nem os espíritos inferiores têm culpa, a não ser a própria pessoa. Agora a gente entende que, por ser de ordem inferior essas atitudes, é lógico que a porta aberta, o cão vai entrar. E é esses espíritos inferiores que passarão a nos auxiliar dali em diante. Não é verdade? Então vamos para o próximo vídeo.